Aos 41 anos, Andrés Iniesta rompe pela primeira vez o silêncio que protegeu durante toda a sua carreira. O homem que a Espanha chama de o cavalheiro do futebol, o herói que marcou o gol mais importante da história de La Roja, o jogador tímido, humilde, incapaz de levantar a voz, até mesmo nas guerras futebolísticas mais ferozes. Hoje ele admite que nem tudo foi luz. Por trás do gênio silencioso, havia feridas profundas, críticas injustas, traições silenciosas, pressões que o empurraram para a beira do colapso e pessoas que, intencionalmente ou não, deixaram marcas que Iniesta nunca havia revelado antes. Eu não sou alguém que odeia, diz olhando para baixo, mas às vezes a dor permanece, mesmo com o passar dos anos. Agora, pela primeira vez, Iniesta decide nomear aquelas 5 pessoas que mais o marcaram, que mais o feriram, que mais contribuíram para os dias sombrios que ninguém jamais viu. E nem todas fizeram isso dentro de campo. Número 5. Cristina Cubero. Ela foi a primeira voz que me fez sentir vulnerável, mesmo quando eu estava no meu melhor momento, confessa Iniesta, com aquela calma sua que esconde uma profundidade emocional que poucos imaginam. Cubero, jornalista influente do jornal Sport, uma das vozes mais poderosas do ambiente do FC Barcelona, também foi uma das primeiras a apontar o que ela chamou de a queda do mito, quando Iniesta começou a sofrer quedas físicas e emocionais. Sempre respeitei a imprensa, diz Andrés, mas houve críticas que doeram mais do que qualquer carrinho. Durante sua fase final no Barça, quando seu corpo já começava a dar sinais de desgaste, Cubero publicou vários artigos questionando seu desempenho, sua liderança, sua utilidade no time titular e até se ele ainda deveria ter um lugar na seleção espanhola. A frase que mais o marcou foi uma manchete de capa que dizia: Iniesta já não está para jogos grandes. O impacto foi brutal, não apenas para ele, mas também para sua família. Para um homem que odiava ser o centro das atenções negativas, aquelas palavras foram uma facada silenciosa. Eu sabia que não estava no meu melhor momento, admite, mas não esperava que jogassem isso em mim daquele jeito, sem empatia. Em 2012, durante seu período mais sombrio, quando Iniesta lutava contra a depressão, Cubero voltou a criticá-lo após uma atuação discreta. Essas palavras chegaram até ele quando estava emocionalmente no limite, quando cada comentário pesava como uma pedra. Senti-me pequeno, diz, como se tudo o que eu tinha feito antes não valesse nada. Hoje, Iniesta não guarda ódio, mas guarda uma lembrança amarga. A certeza de que, às vezes, a imprensa não entende que por trás do jogador de futebol existe uma pessoa quebrada pedindo um momento para respirar. Não odiei Cristina por fazer o trabalho dela, confessa. Odiei a forma como as palavras dela me atingiram quando eu estava no ponto mais frágil da minha vida. Número 4. José Mourinho. Ele foi a tempestade que transformou o futebol espanhol em uma guerra, diz Iniesta, com uma sinceridade que só aparece ao falar de feridas antigas que nunca se fecharam completamente. Durante os anos mais tensos entre Barcelona e Real Madrid, Mourinho transformou cada clássico em um campo de batalha, olhares de ódio, brigas, acusações, barulho midiático e uma violência emocional que poucos jogadores estavam preparados para suportar. Eu não sou uma pessoa movida por conflitos, explica Iniesta, mas Mourinho tornou impossível viver um jogo como apenas um jogo. Tudo era guerra, pressão, insultos, tensão, um ambiente que me afetava profundamente. Mourinho não se limitava à tática. Ele atacava diretamente os jogadores do Barça, o caráter, a honestidade, o estilo, a integridade. E embora Iniesta fosse um dos mais respeitados, também não foi poupado. Em uma coletiva famosa, Mou soltou uma frase que ainda ecoa na memória de Iniesta. Alguns jogadores do Barça parecem bons rapazes, mas não são. Iniesta não foi citado nominalmente, mas todos entenderam a mensagem, a dúvida, o veneno, a intenção de manchar reputações. Eu sempre tentei responder com futebol, diz Andrés.
mas ele transformava o silêncio em fraqueza, e eu não sabia jogar esse jogo. O pior veio com as batalhas nos túneis, entradas criminosas sendo justificadas e confrontos verbais entre os bancos. Iniesta via amigos, e a si mesmo, se tornarem soldados em uma guerra que nunca quiseram lutar. Eu não odiei Mourinho como treinador, esclarece. Odiei o caos emocional que ele criou, o barulho ao nosso redor, a forma como destruiu a calma de que eu tanto precisava para viver. Número 3. Sérgio Ramos. Ele foi a ferida mais contraditória, porque era meu rival mais duro, mas também meu companheiro na seleção. Admite Iniesta com a serenidade de alguém que viu futebol demais. Durante os anos dourados de La Roja, Iniesta e Ramos levantaram juntos a Euro 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Euro 2012. Mas toda vez que vestiam as cores de seus clubes, a história mudava completamente. Na seleção ele era um irmão, diz Andrés. Mas nos clássicos era um inimigo disposto a te quebrar, se fosse necessário. Ramos jogava no limite e, com Iniesta, esse limite às vezes desaparecia. Houve uma entrada específica em um Barça Madrid que Iniesta lembra bem demais. Um pisão tardio, um joelho cravado e um empurrão gratuito que o deixou sem ar por vários segundos. Não foi a falta que doeu, confessa Andrés. Doeu olhar para Ramos e ver que não havia nenhuma dúvida, nenhum gesto de desculpa. Ramos também alimentou incêndios midiáticos. Em entrevistas posteriores, soltou frases como: alguns jogadores do Barça exageram demais, ou alguns são protegidos pelos árbitros. Todo mundo sabia para quem ele apontava, e Iniesta sentiu isso profundamente. Eu nunca fui de encenação, esclarece Andrés. Nunca precisei mentir para que marcassem uma falta. Por isso aquelas palavras me machucaram. Mas o mais difícil não foi o que Ramos disse, nem como jogava. Foi o que Iniesta teve que fazer. Separar o companheiro do rival, o amigo do adversário, o abraço da seleção do golpe no Camp Nou. Não odiei Ramos como pessoa, conclui Iniesta. Odiei a brutalidade daqueles clássicos e odiei ver alguém que levantou taças comigo me tratar como se eu não fosse ninguém em campo. Número 2. Arturo Vidal. Ele foi o companheiro que mais me desconcertou, porque sua energia era tão grande quanto o choque com a minha forma de ser, explica Iniesta, lembrando uma das fases mais estranhas e tensas dentro do vestiário do Barça. Vidal chegou ao Barcelona com uma personalidade explosiva, intenso, agressivo, visceral, um guerreiro acostumado a liderar com gritos e presença física. Iniesta, por outro lado, era calma, silêncio, inteligência, sensibilidade. Éramos dois mundos opostos, admite Andrés, e houve momentos em que simplesmente não nos encaixávamos. O primeiro choque sério aconteceu em um treino, quando Vidal afirmou que o time precisava de mais coragem, mais força, mais combatividade física. Suas palavras foram diretas, sem filtro. Aqui faltam jogadores com caráter de verdade. O vestiário congelou. Iniesta entendeu perfeitamente. Não disse nada, porque Iniesta nunca responde assim, mas aquelas palavras perfuraram sua alma. Nunca precisei gritar para liderar, diz Andrés. Meu futebol falava por mim. Vidal vindo de um contexto completamente diferente. Não entendia isso. Ele acreditava que líderes deveriam se impor. Iniesta acreditava que líderes deveriam inspirar. Mais tarde, em uma entrevista, Vidal declarou que o Barça estava perdendo personalidade e que faltavam jogadores agressivos. A mídia interpretou claramente a mensagem. Era um dardo direcionado aos veteranos tranquilos, a Iniesta. A parte mais dolorosa não foi o comentário em si, mas o fato de ter vindo de um companheiro do mesmo vestiário. Não odiei Vidal por quem ele era, explica Andrés. Odiei sentir que a minha forma de viver o futebol era vista como fraqueza. No fim, a relação foi cordial, mas a ferida permaneceu. Uma tensão silenciosa entre duas almas que nunca estiveram destinadas a se entender. Número 1. Vicente Del Bosque. Ele foi, sem querer,
a ferida mais profunda da minha carreira, confessa Iniesta com uma sinceridade que emociona até quem conhece bem sua história. Del Bosque foi o treinador da Era Dourada, o líder gentil, o homem que confiou em uma geração histórica. Mas também foi quem, em silêncio, empurrou Iniesta até um ponto que quase ninguém conhece. Eu nunca quis decepcioná-lo, diz Andrés. E por isso, joguei, mesmo quando não deveria. Durante a Euro 2012, Iniesta carregava dores intensas, exaustão mental e um peso emocional que o empurrava para um abismo invisível. Ainda assim, Del Bosque tomou a decisão. Iniesta tinha que jogar tudo. Eu não estava bem, admite. Mas para ele, a minha presença era indispensável. Andrés jogou lesionado, exausto, com o corpo pedindo descanso e a mente pedindo alívio. Depois do torneio, que a Espanha venceu. O país o aplaudiu, o idolatrou, o coroou como jogador do torneio. Mas ninguém sabia que por trás daquele sorriso tímido, Iniesta estava se quebrando por dentro. Semanas depois, ele caiu em um vazio emocional profundo, uma tristeza escura e silenciosa que o levou à depressão mais dura de sua vida. Del Bosque jamais agiu com maldade, mas Iniesta não conseguiu evitar sentir que havia sido empurrado além do limite, justamente quando sua mente estava mais frágil do que nunca. Eu o amo e o respeito, explica Andrés. Mas odiei aquele período. Odiei não poder dizer, não aguento mais. Odiei sentir que a minha saúde mental valia menos do que uma partida. A ferida não foi uma briga, um insulto ou uma traição. Foi algo mais complexo. O peso de uma responsabilidade que quase o destruiu. Hoje eu entendo, conclui Iniesta, mas por anos isso me doeu profundamente. Houve um dia, lembra Iniesta, em que ele percebeu que não podia continuar carregando tudo aquilo. Foi depois de um treino no Japão, em um vestiário silencioso, onde o eco de seus passos soava mais alto do que todos os gritos, críticas e pressões que ele havia guardado por tantos anos. Ele se sentou, desamarrou lentamente os cadarços das chuteiras e sentiu um nó na garganta, que havia ignorado por tempo demais. As palavras de Cristina Cubero, a guerra emocional de Mourinho, os golpes de Ramos, os questionamentos de Vidal e as exigências implacáveis de Del Bosque se misturaram como um turbilhão em sua cabeça. Eu tinha dado tudo o que tinha, diz Andrés, e mesmo assim sentia que sempre precisava dar mais, mesmo quando já não restava nada. Pela primeira vez em sua vida, Iniesta chorou, não por uma derrota, não por uma lesão, mas pela pressão invisível que o acompanhou durante toda a sua carreira. Naquele dia, confessa, percebi que também tenho o direito de me sentir frágil. Com o passar dos anos, Iniesta aprendeu algo essencial. O ódio não nasce da força, mas do cansaço. Eu não odiei aquelas pessoas, diz com calma. Odiei que as ações delas tenham chegado quando eu já estava quebrado. Ele aprendeu a aceitar o passado, a se curar, a perdoar sem esquecer, a entender que até o homem mais calmo pode carregar cicatrizes que nunca mostra. Hoje, aos 41 anos, Iniesta olha para trás sem ressentimento. Ele sabe que cada golpe o tornou mais humano, mais sábio, mais consciente de quem ele realmente é. Durante muito tempo, eu acreditei que ser forte significava não dizer nada, reflete. Agora, eu sei que ser forte é ter coragem de dizer a verdade. E assim, com a mesma humildade com que conquistou o mundo, Andrés Iniesta encerra sua confissão mais íntima. Não fui herói todos os dias, mas todos os dias tentei ser uma pessoa melhor.